Começa agora. Diário Econômico Original. Uma parceria entre o Banco Original e o Canal Rural, com uma análise das principais informações que impactam os mercados, a economia global e do Brasil. Apresentação Marco Caruso. Bom dia e bem-vindo de volta ao seu Diário Econômico Original. Hoje é segunda-feira, 17 de abril de 2023. Começando por um breve resumo do comportamento dos ativos semana passada, a gente viu as principais bolsas no positivo, com exceção do Nasdaq. Essa sessão veio com a alta da curva de juros nos Estados Unidos. O mercado voltou a precificar a queda de juros apenas a partir de setembro, contra julho que a gente estava vendo na outra semana. O movimento parece não bater muito com os dados de inflação que vieram abaixo das expectativas semana passada, e nem mesmo com a queda forte de 1% das vendas no varejo por lá, nos Estados Unidos. Só que a gente também viu que os núcleos de inflação ainda indicam a necessidade de uma ação adicional por parte do Fed. De fato, para quem ainda dá ouvidos para as declarações do Fed, o recado dos diretores semana passada foi de que ainda há trabalho a fazer, no sentido de mais juros, ou pelo menos juros parados em patamares altos por mais tempo. Já aqui no Brasil, diferentemente, o que se viu foi um movimento disseminado de redução dos juros futuros. Os rendimentos dos títulos pré-fixados de 10 anos, por exemplo, caíram quase 70% no acumulado da semana passada, dos quais só 8% vieram da parte real, do juro real. Ou seja, a grande parte foi redução de inflação projetada. Além da surpresa com o IPCA de março, que a gente viu na agenda, veio abaixo ali das expectativas, o mercado segue feliz e contente com o que se tem até agora, pelo menos de regras fiscais. As narrativas têm transitado entre, pelo menos temos uma regra, e também virou moda repetir a declaração do Roberto Campos Neto, dizendo, reduziu-se um risco de cauda, ou seja, de algo pior. De qualquer forma, é importante perceber os elogios que o presidente Lula tem feito ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o que acaba fortalecendo ele politicamente frente àquelas alas nada fiscalistas do governo e do partido. Além do viés de dólar fraco global que a gente tem visto nesses dias, essa melhora na percepção de risco fiscal Brasil se somou também com as falas dos diretores do Copom lá no FMI, vendendo uma postura ainda ortodoxa com a Selic, mesmo com esse IPCA abaixo e o arcabouço fiscal que está indo para as ruas. E aí o nosso real acabou flertando com níveis abaixo de 4,90. Patamar, aliás, que eu já não consigo justificar nas minhas estimativas. Mas enfim. Para terminar então esse giro dos mercados, entre as commodities o que a gente não viu foi uma direção única. Enquanto a soja, o milho e os metais tenderam a cair, o petróleo teve alta. A Agência Internacional de Energia disse que o mercado vai acumular déficit maior e bem antes do que se previa com os cortes de produção da OPEP. Déficit aqui do petróleo, leia-se como demanda maior que oferta. Agora, para essa semana, a China vira o centro das atenções com a divulgação dos dados de março de atividade e do primeiro TRI com o PIB, além também do encontro do BC chinês. Os mercados estão preparados para uma leitura mais forte dos dados. Tanto as pesquisas qualitativas, tipo os PMIs, quanto os dados concretos têm apontado para uma recuperação chinesa liderada pelo consumo e também gastos de investimentos resilientes. Semana passada, além disso, a gente também viu que as exportações chinesas aumentaram quase 15% em termos anuais em março, interrompendo uma série de 5 meses de contração. E vejam que isso é primeiro TRI ainda. Não deve ainda refletir toda a extensão da recuperação chinesa pós-reabertura e fim da tal da Zero Covid Policy, aquela política de Covid zero. 2 pontos eu tenho dito internamente para os nossos clientes. Eu desconfio que os chineses estão operando a gente nesses 5% de meta de crescimento para esse ano. Eu entendo que vai ser mais forte do que isso, também porque os economistas ainda não aprenderam a prever recuperação de PIB depois que a mobilidade das pessoas normaliza, de vez no pós-pandemia. Esse foi um dos pontos, por exemplo, que fez os economistas em geral, a gente incluso, errarem o PIB brasileiro do ano passado, que acabou sendo bem melhor do que se esperava lá no começo de 22. Fora isso, o BC chinês deve manter uma postura acomodatícia para solidificar essa recuperação econômica mais forte. Inclusive porque não tem pressão inflacionária nenhuma por lá. A gente viu semana passada, até deflação no atacado. Então eu não descartaria outro corte de compulsório nesse trimestre ainda e novos suporte de crédito direcionado chinês.
E para terminar, a semana também pode dar mais detalhes sobre as consequências da turbulência de março que a gente viu para o setor bancário, à medida que a temporada de resultados do primeiro trimestre vai ganhando ritmo nos Estados Unidos. Começou na sexta com surpresas positivas, e essa semana tem mais bancões soltando seus números. E a verdade é que essas grandes instituições financeiras acabaram se beneficiando das retiradas de depósitos de bancos menores. De qualquer forma, a turma vai estar atenta a qualquer sinal de dificuldades com fuga de depósitos ou mesmo gerenciamento de risco de taxa de juros, que foi o que pegou o SVB, né? Além de mudanças no comportamento dos empréstimos bancários, para fazer aquela conta, né? Quanto que vai cair o crédito e quanto que isso pode dificultar o PIB americano esse ano. Eu continuo achando que essa crise foi bem limitada. Acabou servindo mais para o Fed acabar tirando o pé do acelerador do ciclo de juros que eles estão fazendo. E agora sim, finalmente, por aqui a gente vai ver se o governo encaminha para a Câmara o projeto de lei que cria o tal do arcabouço fiscal. De qualquer forma, está atrasado mais uma semana, mas diz o presidente Arthur Lira que vai ser tranquilo aprová-lo. Veremos. Bom dia, bons negócios e sorte sempre. Você ouviu Diário Econômico Original, uma parceria entre o Banco Original e o Canal Rural, com uma análise das principais informações que impactam os mercados, a economia global e do Brasil. De segunda a sexta, às 6 da manhã, no Spotify e YouTube.